Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui do lado da minha fantástica, ela vai ser a KLG VC2 11 kg, que vocês já viram vários vídeos dela aqui no meu canal, é uma máquina fantástica mesmo. Vocês devem ter notado que ela está com quase todos os LEDs, né, e ícones do painel acesos, porque na verdade ela está no modo demonstração do 6 Motion, que são os 6 movimentos de lavagem que ela faz. Então vocês vão notar inclusive que cada pouco aqui no display o número vai variar entre 1 e 6, cada vez que mudar é porque ela está mostrando um movimento diferente. Mas eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre 4 itens que podem ser lavados na máquina para facilitar a nossa vida. O primeiro item, pessoal, é esse daqui que todo mundo tem em casa, cortinas, né? As cortinas de tecido em geral, elas podem ser lavadas na máquina. Se a cortina for muito grande ou pesada, pessoal, aí é interessante a gente lavar uma parte por vez para não danificar nem a máquina e nem a cortina. A menos que a sua máquina seja uma máquina de alta capacidade e comporte as duas partes da cortina, aí não tem problema. O que a gente não pode fazer é sobrecarregar a máquina. A primeira coisa a fazer, pessoal, é seguir as instruções de lavagem contidas na etiqueta da cortina. Eu vou mostrar agora duas etiquetas aí para vocês. Pessoal, essa é a etiqueta de uma das cortinas, né, que eu mostrei para vocês. Ó, tem aqui as instruções de lavagem. Esse primeiro que é a Tina, com o 60, né, e um traço embaixo, está falando que ela pode ser lavada na temperatura até 60 graus, porém no processo suave. O triângulo com as listras, ela pode ser alvejada com alvejante sem cloro. Esse terceiro ícone, né, do meio, que é um quadrado com uma bolinha e um X, ela não pode ser seca em secadora. Ela pode ser passada a ferro em baixa temperatura, aqui, ó. E esse daqui, que tem esse quadrado com um risco, né, na vertical, está escrito que ela deve ser seca na vertical. E ela não pode ser lavada a seco, que é esse daqui, ó. E aqui ainda na etiqueta, pessoal, muito importante, nas instruções complementares. Retire os ilhoses e lave as cortinas separadamente de outras peças de roupas. A gente não deve misturar cortinas com nada. Cortina só a cortina na máquina. Pessoal, essa daqui a etiqueta está bem clarinha, mas na Tina ela tem a temperatura 40 graus e não tem o tracinho embaixo. Então ela pode ser lavada no processo normal, a 40 graus. Do lado aqui tem o triângulo com um X, ela não pode ser alvejada, não pode usar alvejante. Aqui no meio tem o quadradinho com uma bolinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O quadradinho com uma bolinha, né, um pontinho dentro da bolinha, está falando então que ela pode ser seca em secadora em baixa temperatura. E aqui está falando que ela pode ser passada a ferro também em baixa temperatura. Depois de verificadas as instruções de lavagem, a gente precisa retirar tudo que for removível da cortina. Essa daqui, por exemplo, ela é uma cortina de varão que tem essas argolas, e essas argolas delas são removíveis, elas são encaixadas aqui, facinhas de remover. Ó. Vou retirar essa aqui para vocês verem. Ó, já saiu. Olha aqui, ó. Ela só é encaixada, já derrubei até uma aqui, pessoal, vou pegar para vocês verem. Ó, ela é encaixada, então essas aqui elas devem ser retiradas porque senão elas podem se soltar durante a lavagem. Agora tem algumas cortinas que essas argolas não são removíveis. Eu tenho até aqui uma de exemplo para mostrar para vocês. Essa daqui, ó. Essa cortina aqui, essas argolas de metal, elas não são removíveis. Então essas aqui a gente pode deixar sem problema nenhum, não precisa retirar, já que elas não são removíveis. Elas não vão danificar nem o tambor da máquina e nem serão danificadas pela máquina. E também não precisa amarrar. Tem gente que junta todas elas e amarra, faz um bolo aqui em cima. Não faça isso porque isso prejudica a eficiência de lavagem da cortina e ainda pode desequilibrar a máquina na hora da centrifugação, porque fica um amontoado aqui, um bolo assim, ó, dentro da máquina. Na hora que ela vai girar na centrifugação ela pode ficar desequilibrada. Se a sua cortina tiver forro, pessoal, e o forro for de uma cor diferente da cor da cortina, né? Muitas vezes a cortina ela é azul, por exemplo, e o forro é branco. Então a gente vai lavar primeiro só a cortina e depois só o forro. Vamos lavar separadamente para não transferir, né, a cor da cortina, por exemplo, para o forro não ficar azulado. É importante, pessoal, usar um sabão de boa qualidade e de preferência líquido, porque o líquido ele dissolve rapidamente e não deixa resíduos nas roupas, né, aqui no caso das cortinas. Outra dica que é muito importante, pessoal, é sempre selecionar a função pré-lavagem da máquina, porque a cortina ela fica pendurada lá, né, no trilho, no varão, ela fica pegando poeira o tempo todo, e é interessante a gente fazer uma pré-lavagem para essa poeira ir embora com a água da pré-lavagem e na lavagem principal, então a água ficar mais limpa e conseguir tirar o restante da sujeira da cortina, né? E não deixar a cortina encardida. Porque se a gente deixa a máquina lavar a cortina numa água muito suja, o resultado final serão aí cortinas encardidas. Na hora de programar a máquina para lavar as cortinas, pessoal, é bem tranquilo. Se a sua cortina é de algodão, aqui na VC2 eu tenho o ciclo algodão. Se é uma cortina de poliéster, eu vou colocar no tecidos sintéticos. Agora, se é uma cortina de voal, por exemplo,
eu vou usar o ciclo Delicados. O segundo item, então, pessoal, da nossa lista é o travesseiro. Olha aqui, ó, é nosso companheiro de todas as noites, né? Vocês sabiam que os travesseiros precisam ser lavados pelo menos uma vez a cada 6 meses? Exatamente, pessoal. Isso porque a gente dorme toda noite lá com ele, bem confortável, né? Mas a nossa pele vai passando suor e oleosidade para ele. E esse suor e oleosidade vão penetrando no travesseiro. Não são todos os travesseiros que são laváveis, né? A gente tem que olhar lá na etiqueta, esse daqui tem a etiqueta, já eu vou mostrar para vocês. Mas normalmente os travesseiros com enchimento de poliéster, fibra siliconizada e os de penas e plumas de ganso podem ser lavados. Já aqueles de viscoelástico, NASA, né, a maioria deles não são laváveis, um ou outro só que é, mas aí para ter certeza e não danificar o travesseiro e nem a sua máquina, vai lá na etiqueta de instruções para ver se ele pode ou não ser lavado. Vamos conferir as instruções de lavagem desse meu travesseiro aqui, pessoal. Olha aí, pessoal, o meu travesseiro ele pode ser lavado na temperatura de até 40 graus, não pode ser alvejado, né? Não pode usar alvejante, ele pode ser seco em secadora em baixa temperatura, não pode ser passado a ferro e não pode ser lavado a seco. Depois que você se certificou que seu travesseiro é lavável, pessoal, a segunda coisa a fazer é tirar fronhas e capas. O meu já está sem fronha, né? Tá só com a capa protetora. E depois que a gente tirou ele da capa, a gente precisa verificar como que está esse tecido aqui, pessoal, né? O forro dele. Ele não pode estar fino, prestes a rasgar, e não pode ter nenhum furo ou rasgo, porque se a gente colocar um travesseiro que já está quase rasgando ou que tem algum furo dentro da máquina, durante a lavagem o enchimento vai escapar por esse furo e pode danificar a sua máquina. Inclusive eu já conheci pessoas que a máquina deu perda total e ela teve que comprar outra máquina por ter feito isso. Então é bem perigoso. Só lave seu travesseiro na máquina se ele estiver em perfeitas condições, como é o caso desse daqui, ó, tá bom? Outra dica importante, pessoal, é lavar sempre 2 travesseiros por vez. Por quê? A máquina precisa que o cesto fique equilibrado para ela conseguir fazer a centrifugação. E se a gente coloca um travesseiro só, fica um peso de um lado do tambor e o outro lado do tambor fica sem nada. E a máquina não consegue fazer a centrifugação, ela fica desbalanceada, né? Isso vale para todo tipo de máquina. Então aqui no caso da minha LG VC2, por exemplo, eu colocaria um travesseiro aqui na parte de baixo, que ocuparia metade do cesto, e o outro na parte de cima, completando o cesto. Então ela consegue fazer tanto a lavagem quanto a centrifugação sem problema algum. Para lavar os travesseiros, pessoal, coloque um sabão líquido de boa qualidade na gaveta da máquina em pequena quantidade. E não use aqueles sabões específicos para lavar roupas delicadas, porque eles são menos ácidos e podem não limpar completamente os travesseiros, tá bom? Outra dica que é muito importante na hora de lavar o travesseiro, pessoal, não use amaciante. No compartimento da máquina, né, onde a gente normalmente coloca amaciante, acrescente 80 ml de vinagre branco de álcool. O vinagre higieniza, amacia, ajuda a eliminar os resíduos de sabão e também elimina odores, pessoal. Mas fique tranquilo porque o cheiro do vinagre não vai ficar no travesseiro, né? Durante a secagem esse cheiro vai evaporar. Na hora de programar a máquina para lavar o travesseiro, pessoal, aqui na minha LG VC2, eu gosto de usar muito o programa Tecidos Sintéticos, porque ele é um programa que utiliza um maior volume de água, e é importante isso para o travesseiro, já que ele é um item volumoso. Agora, se o travesseiro tem lá na etiqueta que ele deve ser lavado em processo suave, aí então eu sempre uso o programa Delicados. E sempre com enxágue extra, porque como esses itens, né, esses travesseiros são itens volumosos, eles têm bastante espuma dentro, tem um enchimento, e é preciso um enxágue extra para conseguir remover os resíduos de sabão que estão dentro do enchimento, tá bom? É fundamental, pessoal, que os travesseiros estejam bem secos antes da gente voltar a usar eles para dormir. Porque se no meio dele tiver alguma parte que ainda está meio úmida, ele fica ainda mais propício por surgimento de ácaros, fungos e micro-organismos. Então o travesseiro tem que estar bem sequinho. Se você for secá-lo no varal, coloque na sombra e cada pouco vai lá dar uma afofada nele, faz assim, ó, dá umas apertadas nele assim, para misturar o enchimento e ele conseguir secar por dentro. Agora, se o seu travesseiro puder ser seco na máquina, como esse meu que eu mostrei para vocês, como que a gente faz? Na hora de lavar, precisa ter 2 travesseiros por vez, como eu expliquei para vocês. Mas na secagem não, na secagem tem que secar um travesseiro por vez. Então eu programo minha LavaSec LG VC2 para lavar os 2 travesseiros. Quando ela desligar, eu vou tirar um dos travesseiros, vou ligar a máquina, vou selecionar aqui a opção secar e vou selecionar aqui secagem em baixa temperatura através da tecla secagem. Aí deixo a máquina fazer a secagem do primeiro travesseiro. Quando ela terminar, aí então eu coloco o segundo travesseiro e repito esse mesmo processo, tá bom? O que pode ser lavado na máquina para facilitar a nossa vida, pessoal, é esse daqui, ó, o tênis. Eu particularmente detesto lavar tênis e graças a Deus ela pode fazer esse trabalho para mim. Sempre a primeira coisa a fazer, pessoal, é verificar se o nosso tênis pode ser lavado com água e sabão.
Sempre vem essa informação naquele folhetinho que vem dentro da caixa quando a gente compra um tênis. Mas normalmente esses tênis que são assim, ó, parecidos com esse, né, que tem nylon, que tem essas partes assim, eles sempre são laváveis. Tênis, sapato, sandália, essas tênis de couro, essas coisas não são laváveis em máquina. Só tênis, desses tênis tipo tênis de corrida, né, tênis de praticar esportes assim, esses geralmente podem ser lavados com água e sabão sem problema algum, então é por isso que a gente consegue lavá-lo na máquina. Todos os outros itens, né, os tênis também devem ser lavados separadamente, nunca misturados com roupas. Lavar no máximo 2 pares por vez. Aí você vai falar, ué Fernando, mas a máquina tem um tambor, né, grande, por que eu tenho que lavar só 2 pares por vez? É por conta do atrito. Se a gente enche o tambor da máquina de tênis, o atrito que vai ficar entre os tênis é muito grande, né? Os tênis vão ficar se batendo demais uns nos outros, aí sim pode estragar o seu calçado. Mas 2 pares por vez, nossos tênis são lavados com segurança na máquina. Os tênis na máquina, pessoal, a gente precisa retirar cadarços e palmilha. Eu tenho preguiça de lavar cadarço e palmilha na mão. Como que eu faço? Pego o meu saquinho protetor para lavar roupa, abro, coloco aqui a palmilha, né, as palmilhas na verdade, e os cadarços, fecho e coloco então ele dentro da máquina junto com os tênis. Assim não tem problema. O que a gente não pode fazer é pegar os cadarços, palmilhas soltos e jogar dentro da máquina junto com os tênis. O que a gente deve fazer antes de colocar o tênis na máquina, pessoal, é lavar a sola no tanque com uma escovinha, para retirar toda aquela sujeira que a gente geralmente pisa, né? Tem terra, areia e outras coisas mais, restos de chiclete. Então tudo isso deve ser eliminado antes da gente colocar o tênis na máquina, para não sujar e não contaminar a máquina e também não danificar ela com esse tipo de sujeira. Feito isso, pessoal, joga lá dentro os 2 pares de tênis na máquina, as palmilhas com os cadarços dentro do saquinho protetor para lavar roupas. Então no dispenser, pessoal, você coloca só uma colher de chá de sabão líquido. É isso mesmo, somente uma colher de chá de sabão líquido. Precisa de pouquíssimo sabão na máquina. A gente tem que tomar cuidado porque máquina front load não pode formar excesso de espuma. E dê preferência inclusive para um sabão de baixa espuma que graças a Deus já temos aqui no mercado brasileiro. Não use amaciante, pessoal. Na gaveta coloque 50 ml de vinagre branco de álcool. Vai eliminar os resíduos de sabão do tênis e também vai eliminar odores, né, chulé e tudo mais. Tênis aqui na minha Lavasec LGVC2, pessoal, eu uso o programa Delicados com água fria e centrifugação a 800 RPM. Não use centrifugação em alta velocidade, né, de 1000 ou mais, porque pode deformar o tênis, né? A força centrífuga pode deformar o tênis. E outra coisa importantíssima, nunca, mas nunca programe secagem, nunca seque tênis na máquina. Quente da secagem vai deformar o tênis e pode muitas vezes também descolar o solado do tênis. Mesmo a secagem em baixa temperatura não pode ser programada nesse caso. Não adianta a máquina fazer a lavagem dos tênis pra gente, né? Então depois a gente coloca os tênis secar aí ao ar livre. E o último item da nossa lista de coisas que podem ser lavadas na máquina para facilitar a nossa vida estão eles, olha aqui ó, os bichos de pelúcia. Olha que fofinhos, esses aqui. Na verdade, pessoal, não são todos os bichos de pelúcia que podem ser lavados na máquina. Mas assim como os demais itens da nossa lista, pessoal, a gente precisa saber se eles podem ser lavados ou não. Na verdade, geralmente vem uma etiqueta no bichinho ou tem informação na embalagem dele. Mas o que eu já posso adiantar para vocês é o seguinte, os bichos que falam que tem partes eletrônicas, que vão pilha, que vão bateria, esses não podem ser lavados de forma alguma. Se o bichinho, pessoal, também tiver, tipo assim, alguns acessórios que ficam presos a ele, tudo, esses acessórios, eles precisam ser removidos. Não pode deixar, porque durante a lavagem eles podem se soltar e danificar tanto o bicho, quanto o acessório, quanto a máquina. E tem alguns bichinhos também, pessoal, que são o enchimento deles, né, de isopor e alguns outros tipos de enchimentos aí que também precisam de atenção, então sempre tem que olhar na etiqueta se ele pode ou não ser lavado. Verificou que seu bicho pode ser lavado, na primeira coisa a fazer, retirar acessórios que ele tenha, retirar roupinhas, ó, esse daqui, esse ursinho tem aqui uma camisetinha, esse macaquinho também tem uma camisetinha, então é retirar essas camisetas, né, as roupinhas que eles tenham, e eu faço da mesma forma que eu faço com os outros itens aqui que eu mostrei pra vocês. Pego o meu saco protetor de lavar roupas, coloco aqui as roupinhas dos bichos, fecho e coloco lá dentro da máquina junto com os bichinhos, já aproveito a mesma lavagem. Outra dica, pessoal, se forem bichinhos pequenos, né, você também pode colocá-los dentro de sacos protetores para lavar roupas, para eles não ficarem soltos na máquina quando os bichos são pequenos. Esses grandes aqui até não tem necessidade, mas se os bichos forem pequenininhos é bom colocá-los sempre dentro de saquinhos protetores, né, para lavar roupas. Bichinhos colocados na máquina, pessoal, é hora de abastecer então a gaveta
com os produtos. Coloque no máximo 1 colher de sopa de sabão líquido e dê preferência para sabão líquido porque ele dissolve, né, rapidamente e penetra melhor nos bichinhos, vai conseguir fazer uma lavagem melhor. E no compartimento de amaciante, não coloque amaciante. Coloque 50 ml de vinagre branco de álcool. Na hora de programar a máquina para lavar os bichinhos, pessoal, aqui na minha LG VC2, seleciono também o programa Delicados, né? Os bichinhos precisam de uma lavagem suave, a gente não pode selecionar um programa que faça lavagem forte. Seleciono também a água fria e centrifugação 800 RPM. E neles também é importantíssimo selecionar o enxágue extra, porque como eles têm enchimento, o sabão penetra, né, no enchimento e precisa de um enxágue a mais para conseguir remover os resíduos de sabão com bastante eficiência. Finalizada a lavagem, pessoal, se o seu bichinho puder ser seco na secadora, aqui na minha VC2, quando eu tenho o bichinho que eu posso secar, eu ligo depois que a máquina terminou a lavagem. Ligo a máquina, seleciono secar e novamente na tecla secagem seleciono a opção baixa temperatura. Agora, quando o bichinho não pode ser seco na máquina, pego ele e coloco ele para secar à sombra na vertical. Bom, pessoal, então é isso. Agora você já sabe como utilizar a sua máquina de lavar roupa a seu favor para lavar mais esses 4 itens, né? Para facilitar, obviamente, a nossa vida. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho do YouTube para você sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!